realmente um organizer faz. Conta pra todo mundo assim. Explicando um pouquinho isso, voltando lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, que na verdade quando eu voltei de Londres, eu não queria mais voltar para o ambiente escolar. Aí eu falei, agora eu quero ir para dentro da casa das pessoas. Eu fiquei enlouquecida com isso. E em 2009 eu montei uma empresa que se chamava Babá Ideal. E eu comecei a oferecer consultoria familiar. Então, assim, eu oferecia não só a organização ela era um pedacinho do trabalho que a gente oferecia. Então, eu oferecia toda uma leitura de uma casa. E aí, então, tinha a parte de nutrição, a parte de orientação para lista de compras, e aí precisava ter a organização da despensa. Sim. Então, aí eu tinha uma nutricionista que fazia essa orientação, tinha toda a parte infantil que eu cuidava e a parte de orientação para a educação dos filhos, que é a minha formação, uma das minhas especializações que eu cuidava junto com os pais. Tinha a parte de organização, tinha a parte de treinar todos os empregados, cozinheiras, faxineiras, todo mundo que trabalhava, menos a parte de motorista, que a gente não fazia. O que aconteceu? A parte de organização ela começou a crescer e chamar a atenção das pessoas, a ponto de que as pessoas contratavam todo o trabalho, mas eles queriam a organização. Aconteceu, na verdade, uma divisão para eu entender que eu entendia muito mais de organização do que eu sequer tinha pensado. E aí eu comecei a entrar mais nesse mundo, mas assim, de uma forma só minha. Então assim, você não faz uma leitura, uma formação, não fazia, hoje tem, como eu disse. E eu comecei assim, totalmente autodidata e passando isso para as meninas. E aí eu comecei a ver que a minha casa, eu já aplicava isso desde sempre. Então, né, vamos supor, a família ela contrata a sua empresa para organizar a vida daquela família geral. Você vê isso de repente como o início realmente de uma mudança de vida daquela família? Existe a necessidade de ter a vitrine, né? Isso assim, as pessoas querem olhar para as suas casas e se encantar ver com tudo aquilo perfeito, que vê, né? não é? Então, primeira coisa você precisa cair na realidade, não é? A sua casa não é uma loja, e que bom, né? A loja é a loja, a sua casa é a sua casa. A sua casa tem movimento, aquilo que a gente começava a dizer. Hoje esse livro está aqui, amanhã ele está ali, mas o importante na organização é que ele tem endereço. Se ele está aqui ou ele está lá, o lugar dele é ali naquela prateleira. Então, todos da casa precisam saber desses endereços da casa. Tudo precisa ter endereço. Porque provisoriamente ele pode ficar uns dias aqui, mas em algum momento ele vai voltar lá para aquela prateleira. Então, assim, você exercer a compreensão da sua casa e a paciência é muito importante. Então, assim, às vezes você olha para aquela foto que te motivou a contratar aquele trabalho, aquele serviço, e aí você quer aquela foto no seu espaço. Então, eu preciso primeiro localizar todas as pessoas, dizer, olha, cada espaço é o seu espaço. E que bom também, né? Você precisa amar seu espaço. Então, a pessoa primeiro ela precisa valorizar tudo que ela tem. Exatamente. E o importante sempre é o desapego. Como que você se reinventou, né? Como que você fez nessa época da pandemia? Porque você entra dentro da casa das pessoas, né? Verdade. Gente, olha, no começo da pandemia foi um pequeno caos, assim. Eu fui com a minha família, a gente tem uma casa no litoral, e eu fiquei bastante preocupada, assim, em proteger todos. E então, nós fomos para lá e a governance ficou 3 meses sem trabalhar, 3 meses. E eu, assim, honrando com o salário de todas as pessoas, e foi muito difícil, foi muito complicado. A gente começou a fazer algumas orientações à distância, mas também eu desenvolvi a franquia da Governance durante esse tempo. Ela está pronta para ser lançada e eu quero fazer um lançamento oficial. Eu acho que uma coisa é você ter técnicas de organização e orientar o passo a passo. Outra coisa é você cuidar da parte de autoajuda, de falar por que você tem excesso e tudo isso. Esses são 2 assuntos diferentes. E eu poderia até ter assim, embasamento para escrever isso, mas essa não era a minha intenção, porque eu não quero um livro pesado, eu não quero um livro de deixar você mal quando você termina de ler, de falar, poxa, minha casa
tá horrível. Imagina, eu quero que você valorize a sua casa, que você tenha esperança de fazer essa organização melhor. Necessário é diferente do extraordinário. Então, eu passo para você uma lista. O extraordinário é teu. Então, se você, por exemplo, você quer, dentro da sua enxoval de cozinha, ter um aparelho para fundir, tem que ser... Se você faz isso, ou você quer fazer. Aí você, mas como é que eu vou fazer, saber se eu vou fazer se eu não tiver? Eu falei, então, sinta primeiro a necessidade. Então, eu vou fazer um jantar, eu vou fazer. E aluga, porque hoje você consegue alugar. Também. Você vai lá e aluga. Tem tanta coisa em casa que não usa. Porque de repente você não curte, aluga. Se você fala, não, E ocupa o espaço. Aí sim você compra.